Nós, nesse momento, recebemos os demais colegas que estavam lá no piso térreo, também assistindo a outras apresentações, e vão assistir conosco agora a palestra com o tema jurídico pela doutora Silvana Alves Scaranci. A doutora é diretora jurídica da Abrela e filha de paciente. Por favor, doutora Silvana Alves Scaranci. Só acertando alguns detalhes ali da apresentação. Já aproveito para passar o aviso aqui. Aqueles que não retiraram o certificado de participação, é só passar ali na organização depois para retirar o certificado, ok? Logo após a palestra da doutora Silvana Alves Scaranci, nós teremos as apresentações da doutora Lígia da Veiga Pereira, célula tronco. Logo após o doutor Walter Bradley e finalizando com uma discussão, participação da doutora Elza Dias Tosta. Com a palavra, a doutora Silvana Alves. Ah, está dando um probleminha lá? Então vamos já passar para a apresentação da doutora Lígia da Veiga Pereira. Por favor, doutora Lígia. O tema célula tronco. A professora doutora Lígia da Veiga Pereira é PhD em genética humana pela City University of New York, professora associada do Departamento de Genética e Biologia Evolutiva do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo, que terá 30 minutos para a sua apresentação. Muito obrigada, boa tarde a todos. Queria agradecer muito a Abrela pelo convite para fazer parte desse evento tão importante. E o que eu preparei hoje para vocês é uma apresentação para falar que o título, enfim, já diz bastante. Células-tronco, promessas e realidades da terapia celular. E eu sempre estresso aqui o termo promessas, e como vocês vão ver, muitas das coisas que a gente ouve falar na mídia ainda são promessas que precisam de muita pesquisa para um dia serem cumpridas. Então eu vou mostrar para vocês quais são os diferentes tipos de células-tronco que existem, as vantagens e desvantagens do uso de cada uma delas e o que hoje já é uma realidade terapêutica e o que ainda são promessas. Então, para a gente se contextualizar, durante a nossa vida, uma série de tecidos e órgãos vão perdendo a função, seja pelo processo inerente de envelhecimento ou por alguma doença. Então, existe uma demanda para fontes de... Eu vou aqui para baixo, que senão vou cair. De fontes de tecidos e órgãos para transplante, sendo que muitos desses a gente ainda não sabe transplantar, como, por exemplo, o tecido nervoso, né? Essa demanda ela é atendida ou não atendida atualmente por doadores. E esse é um número nos Estados Unidos. Esses doadores só vão atender de 5% a 10% dessa necessidade.
o que significa que até 95% das pessoas que precisariam de alguma reposição de órgãos e tecidos não conseguem realizar isso. E aí existem várias alternativas e estratégias diferentes para atender essa demanda. O desenvolvimento de órgãos artificiais, a geração de órgãos de animais, em que você tenta, então, modificar geneticamente o porco para ele poder ser um doador, por exemplo, de coração, porque eles têm uma fisiologia parecida com a do ser humano. Isso aqui é visto com muita restrição, porque se por um lado, se a gente conseguir evitar a rejeição desse órgão, se por um lado você resolve a questão da demanda, você cria um problema importante de biossegurança e existe o medo que então vírus que ataquem o porco consigam passar para o ser humano. Mas de qualquer jeito existe algum investimento nisso. E aí, dentro dessas alternativas, a gente tem a engenharia, o que a gente chama de engenharia de tecidos. E o que a engenharia de tecidos pretende é produzir no laboratório células daquele órgão que está em sofrimento, e essas células, então, quando transferidas para o paciente, levariam à regeneração daquele órgão. E é dentro desse contexto, então, que a gente vai falar das células-tronco. Que nome é esse? Por que célula-tronco? Isso aqui é uma definição acadêmica da célula-tronco, que é uma célula com uma capacidade de autorrenovação prolongada ou ilimitada, que isso significa que ela pode se multiplicar quase que indefinidamente em células idênticas a elas mesmas. E ela é capaz de produzir pelo menos um tipo de descendente altamente diferenciado, ou seja, dependendo de um estímulo externo, ela vai então agora produzir células mais especializadas. O nome célula-tronco é por causa dessa imagem de um tronco que pode dar origem a vários tipos de estruturas diferentes, folhas, galhos, frutos, sementes. Da mesma forma, uma célula-tronco, ela poderia dar origem a várias outras células mais especializadas, diferentes. E a gente divide as células-tronco em dois grandes grupos, as células-tronco adultas e as células-tronco embrionárias. Notem aqui que eu coloquei adultas entre aspas, porque eu vou chamar de uma célula-tronco adulta qualquer célula derivada do indivíduo após o nascimento. Então, as células-tronco que estão presentes no sangue do cordão umbilical de um recém-nascido, elas entram nessa categoria adultas, apesar de estar num recém-nascido. Bom, as células-tronco adultas são as células que a gente conhece há mais tempo. Tá? Desde a década de 50, a gente faz transplantes de células-tronco adultas quando a gente faz um transplante de medula óssea. E a medula óssea ilustra muito bem aquela definição de célula-tronco. Então, na medula óssea, no interior dos grandes ossos, nós temos a nossa fábrica de sangue. Nós temos células-tronco, que são aquelas células que vão dar origem a todos os tipos de célula que a gente encontra no nosso sangue. As células do nosso sistema imunológico, as células que transportam oxigênio, as células responsáveis pela coagulação do sangue, elas são todas produzidas a partir dessa célula-tronco hematopoética, essa célula-tronco do sangue, que está dentro do interior, está no interior dos nossos ossos. Então, quando uma pessoa tem uma doença do sangue, esse tecido, esse órgão, é eliminado nessa pessoa através de radiação, quimioterapia, e no lugar dele é transplantado essas células, a medula óssea de um doador saudável. E então, essas células vão reconstituir esse tecido, vão reconstituir aquele sangue do indivíduo, e agora com uma matriz saudável. Tá? Qual é a grande novidade das células-tronco nos últimos... Isso não é novidade que eu estou falando. Quer dizer, transplantes de medula óssea a gente já faz há décadas. A grande novidade nos últimos anos foi a identificação de algumas células aqui na medula óssea, que a gente chama de células mesenquimais, quer dizer, uma outra população de células que talvez tenham uma capacidade regenerativa de outros tecidos além do sangue. E é isso que vem sido explorado aí nos últimos 15 anos. A capacidade terapêutica de uma população de células da medula óssea no tratamento de outras doenças, na regeneração de outros órgãos e tecidos.
Então, eu vou mostrar alguns trabalhos que exemplificam e que ilustram esse caminho da ciência que começa com experimentos em modelos animais. Então, esse foi um dos primeiros experimentos averiguando a possibilidade das células da medula óssea tratarem doenças cardíacas. Então, o que esse grupo fez? Ele induziu um infarto no miocárdio aqui desses camundongos e injetaram nesses animais células da medula óssea de um animal transgênico, que é fluorescente. Tá? Por que eu vou querer injetar célula fluorescente aqui no coração desse bicho? Para depois eu poder acompanhar o que elas foram, para onde elas foram naquele animal receptor. Então, depois analisando o músculo cardíaco dos animais infartados que receberam essas injeções, esse grupo encontrou várias células fluorescentes ali no músculo. Isso é interessante. Mas se essas células forem células de sangue, não tem nenhuma novidade. Afinal de contas, medula óssea faz sangue. Então, eles fizeram uma segunda pergunta, que é: quantas dessas células são células de músculo? E eles encontraram aqui, nessas manchinhas amarelas, são células de músculo fluorescentes. Ou seja, isso é uma indicação de que aqui na medula óssea daquele animal doador existiam células capazes de se transformar em células do músculo. Tá? Então, baseado nesses estudos em modelo animal, na área de cardiologia, esses resultados justificaram o início de testes clínicos em seres humanos para o tratamento de doenças cardíacas com células-tronco adultas. Eu sempre coloco esse trabalho como exemplo, porque ele envolve um grupo do Brasil, então a gente está sempre puxando a brasa aqui para a sardinha, para valorizar aqui o trabalho dos pesquisadores brasileiros. Eles pegaram pacientes, poucos pacientes, com uma deficiência cardíaca grave. Eram pacientes que estavam numa fila esperando um doador, na fila de transplante, não conseguiam um doador compatível, então eles foram então tratados com essa terapia, que é, basicamente, tiraram as células-tronco da medula óssea desses pacientes e injetaram lá no músculo cardíaco. E o que esse grupo observou? Que isso aqui é um gráfico da função contrátil desse coração antes das injeções e 4 meses depois eles perceberam um aumento da função contrátil. Alguns desses pacientes até acabaram saindo da fila de transplante, por acharem o clínico achar que eles não precisavam mais desses transplantes. Esses resultados aqui, então, justificaram um segundo passo, em que você agora faz esse mesmo teste num número grande de pacientes, para saber se essa melhora foi uma coincidência daqueles poucos pacientes, ou se de fato esse tratamento tem um valor terapêutico sim. Então, hoje, o Ministério da Saúde financia aqui no Brasil um protocolo clínico com 1.200 pacientes com diferentes doenças cardíacas, usando esse protocolo de injeção de células-tronco da medula óssea. Tá? O que a gente vai querer ver agora, a gente tem indicações de que não faz mal, e o que a gente quer ver agora é se isso de fato funciona. Se isso funcionar, isso pode ser uma substituição para um transplante de coração em alguns casos, o que teria um impacto em saúde pública muito grande. Então, a mensagem que eu quero passar para vocês aqui é a seguinte: pelo menos na área cardíaca, nós já saímos do camundongo, do laboratório, e nós já estamos fazendo testes em seres humanos num número grande de pacientes. Mas isso não significa que o seu cardiologista pode te receitar esse tratamento com células-tronco. Isso está sendo feito exclusivamente no âmbito de pesquisa e a gente precisa esperar os resultados dessas pesquisas para saber se de fato isso é uma terapêutica válida ou não. Mas a gente já saiu do camundongo e já está nesse ponto. Tá? Isso aqui é um trabalho que é muito bacana, que mostra uma capacidade da gente de autorregeneração. Então, olha só, esse grupo estudou pacientes homens que precisavam de um transplante de coração. E esses homens acabaram recebendo o coração de uma mulher. Tá? Então, você tem aqui um homem com um coração de uma mulher. Eu brinco que isso aqui é um ser superior dentro da espécie humana. Então, vocês lembram que o homem é XY
e a mulher é XX, tem 2 cromossomos X. Então você tem um coração XX dentro de um indivíduo XY. Analisando alguns meses depois esse coração transplantado, os pesquisadores conseguiram identificar de 7 a 12% de células XY nesse coração XX. Ora, de onde estão vindo essas células? Uma forma da gente interpretar esse resultado é que no nosso organismo nós temos células-tronco que podem ser mobilizadas e endereçadas a um órgão em sofrimento na tentativa de regenerar esse órgão. Um coração transplantado é um órgão em sofrimento, né? Então, na medida em que nós temos essa capacidade de autorregeneração, e ela obviamente não nos garante a vida eterna, porque nós todos envelhecemos, e, enfim, isso abriu uma nova perspectiva de pesquisas no sentido de potencializar essa capacidade. Então, quem sabe um dia, em vez de você tomar uma injeção de uma célula-tronco, você possa tomar uma injeção de alguma droga, alguma molécula, que potencialize essa nossa capacidade de autorregeneração. Tá? Bom, então, aquele modelo antigo da medula óssea dando origem somente às células do sangue, ele está sendo proposto um novo modelo em que na medula óssea a gente teria também células capazes de dar origem a outros tecidos, né, do nosso organismo. Isso é um modelo. Baseado nesse modelo e baseado no fato em que a gente faz transplantes de células adultas há muito tempo e a gente sabe que elas não têm um efeito adverso, começou-se no mundo inteiro uma série de protocolos clínicos para o tratamento de diferentes doenças com células da medula óssea. Isso aqui é um site americano chamado clinicaltrials.gov, onde todos os